Vamos começar aqui. Ok. Para começar aqui, pessoal, nosso bate-papo, o texto base hoje, para a gente falar de experiência missionária, é que os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Salmos 9:10, né? Para você ter experiências para você contar, começa a partir da fé, né? Você move a sua fé e aí Deus move, né? Através de você, tá bom? Coloquei outros versículos aqui e depois no finalzinho a gente conversa sobre eles, mas eu queria ressaltar para vocês esse Jeremias 29:11, aqui em cima. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quantas vezes, né? A gente nos pega preocupado, aflitos, tristes, por realmente não conhecer, né? Qual vai ser o próximo passo, o que a gente vai fazer na nossa vida, qual que vai ser o nosso futuro. E realmente, gente, vocês sabem, a gente passa por dificuldades nessa vida que a gente se pega pensando realmente na palavra de Deus. Porque tem coisa que nessa vida a gente não vale a pena. Infelizmente, na verdade, felizmente, quando Deus fala assim, não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que has de beber, has de vestir. Nossa, ele fala lindamente, porque eu recentemente sofri uma perda, né? E realmente, quando a gente para para pensar, né? Para que se preocupar? Esse mundo aqui é passageiro, não é verdade? Então, vamos dar continuidade aqui. E eu queria falar de experiências missionárias, mas eu queria falar hoje para vocês do maior missionário de todo o tempo, aquele que realmente viveu a própria missão, né? Porque ele era a própria missão em si, né? Ele era a própria experiência, ele era o próprio Deus na Terra, né? E eu quero falar um pouquinho para vocês de Jesus Cristo, nosso maior missionário de todos os tempos, que não se desviou nem um momento da palavra de Deus. Aqui, eu queria só ressaltar um pouquinho para vocês qual foi o ensino que Jesus teve. Às vezes, eu não sei, é que a gente pensa como humano, né? Mas Jesus era o próprio Deus, então ele sabia, né? Ele tinha essa ciência de que os planos de Deus sempre foram perfeitos e maiores. A gente às vezes pega se questionando, mas não precisa, porque Deus ele é soberano. Então, assim, Jesus ele teve ensino? Sim, Jesus, aqui os judeus, aqui é tudo referência bíblica, tá? No João 7, 15, 16, fala assim, os judeus ficaram admirados e perguntaram, como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Porque eles achou que Jesus era, né, dessa terra, sei lá, eles o que pensou, né, naquela época. Mas Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Então, o ensino de Jesus era o próprio Deus, era a própria palavra viva de Deus. Então, gente, como, né? Como falar, gente do céu, ele era o próprio Deus aqui na Terra. Então, foi o maior missionário, a pessoa que convenceu o pecador do pecado, né? E aí ele continua aqui no João 12:49, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas do Pai que me enviou. Ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar. Ai, coisa bonita, né? Ai, eu acho lindo, porque ele nenhum momento sequer ele falou dele. Mesmo a salvação sendo através dele, coisa bonita, né? Ele só falava do Pai. E aqui, pessoal, eu queria falar para vocês aqui o caráter de Jesus. Porque quando a gente fala de experiências missionárias, a gente fala assim, né? Eu, pelo menos, falo assim, nossa, essa pessoa deve ser a pessoa de Jesus. Mas, às vezes, não é, sabia? Deus, ele trabalha de forma diferenciada. Então,
Eu não sei se vocês têm esses questionamentos às vezes, né? Às vezes a gente tem uns questionamentos, né? Meio diferente, meio... Mas só que eu acredito muito que Jesus, ele realmente trabalha de forma diferente com cada pessoa. E o caráter de Jesus, eu achei tão bonito esse textinho que eu vou ler aqui para vocês rapidinho. Ó. Você nunca ouviu um muçulmano dizer, Maomé vive em mim. Da mesma forma, os judeus com relação a Moisés, o budista com Buda. Mas com Jesus foi totalmente diferente. Jesus declarou o Deus verdadeiro. Ele garantiu habitar no coração dos seus seguidores. Né? Esse foi o poder único, exclusivo de Jesus, porque nenhum outro neste mundo teve o poder de habitar no coração e transformar pessoas, tirar pessoas do pó, né? E colocar pessoas no lugar de honra. Nenhum deles teve esse poder. E Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Então, o caráter de Jesus, além de ser santo, é poder transformar e habitar no coração daquele que o ama e o segue. E aqui, pessoal, para falar um pouquinho desse caráter ainda de Jesus, ele fala assim, eu e o Pai somos apenas um. Então, né, os dois são santos, os dois é amor, né? Então, aqui, ó, os judeus pegaram, então, outra vez, as pedras para o apedrejar. E respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras procedentes de meu Pai. Por qual dessas vocês me apedrejais? Os judeus, então, responderam e disse-lhes, não te apredejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Para vocês verem, né? Jesus, ele estava tão... Ele é tão sintonizado com a palavra de Deus, com o próprio Deus, que o ser humano, no seu próprio erro, né? Ele fica confuso. E assim, a gente tem que começar a abrir, né, a nossa mente. E uma coisa que eu estava comentando essa semana é que a gente às vezes tem medo de questionar. E às vezes pelo questionamento a gente aprende muita coisa. Então a gente pode questionar, mas com sabedoria, né? Aqui no caso dos judeus, os judeus eles questionavam falando assim: "Não, mas você blasfemou". Os judeus ele questionava, e que nem a gente falou, né, de forma errônea. Mas quando a gente questiona para aprendizado e crescimento, gente, isso é importante. Então, assim, eu creio muito que pessoas que vivem experiência com Deus, eles têm uma mente muito diferenciada, né? Eles não ficam presos em religiosidade, em coisas humanas. Eles realmente querem viver o céu, querem viver a experiência com Deus, querem conhecer o Deus verdadeiro. E graças a Deus, a gente está nessa sintonia hoje, né? A gente quer conhecer o Deus, sempre estar com o Deus verdadeiro e não se apegar ao que o homem diz. E eu acredito que Deus ainda vai transformar uma geração aí poderosa, né? Com avivamento, com tudo. Gente, se vocês quiserem falar, fica à vontade, tá? E aqui, gente, o que eu falei para vocês, que eu estava meio assim do tema ainda, mas quando eu fui assistir o culto de hoje, quem é que estava lá no culto? Era a nossa irmã maravilhosa, que eu acompanho ela, Kellen Gaspar. Até voltou tudo. Fiquei tão emocionada que até consegui voltar tudo. Kellen Gaspar. Vocês conhecem? Sim. Então maravilha. Então, eu vou falar rapidinho. Então maravilha. Eu vou falar rapidinho. Kellen Gaspar viveu um dos maiores testemunhos que eu ouvi até hoje, né?
E o que me impactou no testemunho dela foi quando ela foi pregar para um povo inalcançado, né? Um povo diferenciado lá, que era um povo de tribo, e ela morava numa casinha. E na casinha tinha lá na ponta da árvore, tinha uma cobra gigantesca, amarrada enrolada, né? No tronco. E até os próprios da tribo lá tinham medo dessa cobra, né? Então, deixa eu só ver se a Jaine falou alguma coisa aqui. Aqui. E aí, vamos falar um pouquinho dela, rapidinho. Já que vocês conhecem, fica mais fácil. E ela tem um site dela, né? Maravilhoso, eu acompanho ela nas redes sociais. E ela fala assim: obreiro, o teu campo é o mundo. Isso é muito legal. E aí, hoje, gente, eu estava ouvindo ela de novo. Ai, aí tem um vídeo que fala assim: que Deus faz na vida da gente, né? Ai, eu adoro esse vídeo. Vamos lá. Então, rapidinho, tá? Kellen Gaspar tem 42 anos, é paranaense, mãe de Eduarda. Ela iniciou seu trabalho missionário transcultural em tempo integral aos 19 anos. Olha aí, tá vendo? Jaine na faixa aí, olha que benção. Sayuri na faixa. Thay também tá na faixa aí, né, Thay? Então, gente, e ela é a fundadora e presidente da Associação Missionária Campos Brancos, tá? Onde ela possui uma escola que treina e envia missionários. Depois eu passo para vocês aí, quem ainda não conhecer, eu passo o Facebook, tudo, mas se você jogar lá, Kellen Gaspar, vai vir tudo, tá? YouTube, tudo. Ela é autora de alguns livros, tá? E aqui tem o valor da mulher, gratidão e generosidade, sabedoria versus loucura. E, gente, o testemunho dela é maravilhoso. Aí eu trouxe para vocês aqui uma das, né, experiências que ela teve, que ela teve um monte. Teve essa da cobra. Hoje ela contou outras duas que eu achei maravilhosas. Nem vou compartilhar. Mentira, eu vou sim. Ela contou hoje, só para vocês saberem um pouquinho, ela contou hoje de uma mulher que ela conheceu, gente, no aeroporto, lá dos aviões. Ela estava lá e ela estava muito chateada, né? Rapidinho, tá, gente? Ela estava muito chateada porque ela estava lá um bom tempo já. E aí ela conheceu essa irmã. E a irmã já estava há mais de 20 anos com uma obra missionária dentro dos aeroportos. Eu nunca imaginei, gente, que tinha missionário em aeroporto. Não imaginava na minha vida. E ela falou, a irmã, ela come, porque ela vive de aposentadoria. Sabe quantos anos a irmã tem? Se alguém acertar, gente, eu dou um bombom virtual. Se alguém acertar. Dou um bombom virtual. A Kellen Gaspar? Hã? A irmã ou a Kellen Gaspar? Não, a irmã. Da irmã do aeroporto. O Josué falou 74. Esse Josué tem fé. Vamos lá. Um pouquinho mais. Esse Josué já deu um chute maravilhoso. Mais. Tá na fé. Então, Jaine, troca. Jaine chutou 68. Troca, Jaine. Nossa, então vai 80. Gente, olha, eu vou falar entre 84 e 86, que eu não me lembro exatamente. Eu fiquei de boca aberta. Olha, já falou 85, hein? Parabéns, Jaine. Não, esse Josué é muito esperto, 74, muito bem, gente. Ela tinha... Quando a Keren falou a idade dela, eu fiquei envergonhada. Porque a gente tem 30 anos, tá morrendo. Deus me perdoe. Não, vocês têm 20, né? Eu não sei como você está, mas eu tenho 30 e estou quase morrendo. Mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Continuando. Só para fechar, né? Ela faz evangelismo no aeroporto, gente. Ela toma banho com toalhinha umedecida, tá? Ela não tem acesso a banheiro. Ela diz que faz um cartão lá que é especial e não pode expulsar ela do aeroporto, porque ela fala que é passageira. Ela faz um cartão especial, não sei qual é o cartão. E
e ela come na feira, porque praticamente ela vive no aeroporto, porque ela disse assim que ela não tem residência mais. Ela fica de um aeroporto para o outro, e ela fica o maior tempo necessário que ela consegue ficar dentro de um aeroporto. Então, ela Mas fica em vários estratégico, né? aeroportos. É, Estratégico, tanta gente. e, gente, realmente, eu nunca imaginei. Mas Deus, ele trabalha também como ele trabalha, de forma específica. Então, mas esse é um dos testemunhos, tá? Aí, contar aqui um pouquinho do testemunho que ela também relatou aqui no site dela, que eu peguei foi do site. Mas ela tem um testemunho maravilhoso, tá, gente? Quem puder depois ouvir. Esse aqui foi muito legal porque ela foi fazer, falei que ela faz obra naqueles povos inalcançáveis de tribo, né? Então, quando ela chegou numa tribo, eu acho que o cacique não estava lá, acho que é cacique, né, gente, que fala, né? Eu acho que é cacique. Aí, ela chegou lá, o cacique não estava, ela teve que esperar o cacique. E aí, o que aconteceu? O cacique chamou ela para dentro lá da tenda, e aí deixa eu ver aqui a parte específica para falar para vocês, para não ficar tomando muito tempo. Aqui, ó. Aqui, ó. Ele me convidou para acompanhar até a sua cabana, né? O cacique, o responsável da tribo. Tá? Bem aqui em cima, tá, gente? Ó, no primeiro ainda. E todos fazem um silêncio absoluto. Ele entrou e saiu com uma flecha maior do que eu. É Kellen contando, tá? Kellen tá contando. Cuja ponta de osso afiado media mais de um palmo e deu-me a impressão de que poderia dividir um fio de cabelo, para vocês terem a noção de quanto era afiada, tá bom? E aí, o quê? Ele perguntou, você sabe o que é isso? Ela disse, sim, é uma flecha. E ele disse, e você sabe para que serve essa flecha? E ela respondeu assim, serve para caçar animais, né? E arcoar peixes. Acho que é jogar, né, no rio lá o peixe, pegar o peixe. Na beira do rio. Então ele falou assim, errado. Ela foi confeccionada especialmente para invasores que vêm de longe para nos enganar e roubar. E outro como você já morreu na ponta dela. Ai, gente, eu já me tremia dos pés à cabeça, né? Se ele falasse isso para mim, meu Deus do céu. Mas tudo bem, que ele é uma mulher de Deus, gente. A fé, né? Ai, Deus, vai mudando de novo. É porque eu uso o LibreOffice. LibreOffice, ele é diferente do PowerPoint. PowerPoint eu tenho mais experiência. E aí, pessoal, na parte melhor, né? O negócio vai cair. Deixa eu tirar essa. É que tem um negocinho aqui também que fica me atrapalhando. Pronto. Aí, gente, olha que legal a Kelly Gaspar. Aí eu fiz uma oração relâmpago. Deus, eu não vim aqui para morrer. Socorre-me em nome de Jesus. A Kelly orando, né, gente? Aí levantei a cabeça, olhei bem nos olhos dele, Kelly falando ainda, com o dedo indicador da mão direita, empurrei a ponta da flecha da minha direção e disse, eu não morrerei na ponta da sua lança. Vim aqui para lhe trazer um recado da parte de Deus. E só irei embora quando tiver terminado o que vim fazer. Não vim lhe fazer mal. Olhe para mim, além do amor que me trouxe aqui. Ai, coisa linda. Trecho do livro da Kelly. Ela conta esse testemunho no livro dela. Muito legal, gente. Achei muito bacana. E essa experiência de cacique, ela já tinha experiência desde os 19 anos dela, né? Que ela coloca a cobra, e ela conta, gente, que ela tomava pouca água, sabe? Né? O recurso, né? Aquela parte que eu falei de necessidade, quando você vive grandes experiências com Deus, talvez é para uma necessidade muito, assim, muito grande mesmo, né? Sem problema, Josué, ainda bem que você voltou. E aí, para você viver grandes experiências, às vezes acontecem grandes situações, tá bom? Era isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Que para viver grandes experiências com Deus, às vezes acontecem grandes situações. E aí, gente, olha aqui que bonitinho.
as crianças aqui estudando, ó, sem amor não há constância na missão, é o amor que nos mantém, a coisa bonita. Aí a Kellen aqui, ó, no último textinho aqui embaixo, eu coloquei porque eu achei muito bonito, ó. Ações é uma guerra e não é possível ficar neutro. E eu acho tão legal, sabe por quê? Lembra aquele que eu falei para vocês eu mandei lá no grupo do Nicolas? Então, o Nicolas, ele fala sobre isso, que a gente vive uma guerra de posicionamento, né? E querendo ou não, quando você tem uma missão, você se posiciona. Quem não ama, não ora, não incentiva, não contribui. Já escolheu um lado. Nossa, achei, assim, maravilhoso essa frase da Kelly. Eu acho que ela, ela fecha com chave de ouro o que é você viver, né? Uma grande experiência. É você se posicionar também, né? E aqui eu vou deixar para a Sayuri falar um pouquinho, que foi uma indicação dela, que eu achei maravilhoso. Gente, nem sei se é assim, David Livingstone. Eu falei, ai, gente, que nome chique. Mas eu vou deixar para a Sayuri, já que ela está aí. Fala um pouquinho dele, Sai. Vou pegar alguns Olha, você pontos fez até uma importantes aqui. pesquisa aí. Foi, você me deu uma indicação, eu fiz uma pesquisa. Mas aí eu vou deixar para você falar um pouquinho dele. Você quer apresentar um começo e depois eu falo? Pode ser. Gente, eu acho que é David Livingstone, se não for assim, vocês me perdoem. E ele foi um grande explorador de Cristo. Gente, eu achei tão engraçado e tão maravilhoso que esse cara, ele uniu missão, uniu social, uniu fé, uniu aventura, uniu tudo, gente, num pacote. Num pacote, ele uniu tudo. E eu gostei porque ele falou assim, ó, ele é um médico, missionário. Ai, Sayuri, ele é um médico. Eu falei, eu falei, gente, juntou tudo. Nem só É, tudo, mas bastante coisa. ele é um médico escocês que anunciou o evangelho e lutou pela abolição da escravatura. Conhecido pelo seu trabalho missionário e por ter liderado explorações na África em meados do século XIX. Eu acho engraçado que eu achei engraçado que ele desenhou parte dos mapas da África. Então eu falei, cara, esse cara, gente boa, gente maravilhosa, ele conseguiu unir tudo. E até um bem social que a gente usufrui até hoje, né? Que é parte desses mapas. Aí depois, mas eu quero falar mesmo o objetivo dele aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês embaixo da fotinha dele. O objetivo, ele queria estrada missionária, ele queria levar o cristianismo e a civilização aos povos não alcançados. No caso, na África, né? Ele fez missão na África. Tá bom? Aí aqui, ó, eu achei legal, gente, porque ele foi para a África incentivado por uma organização missionária, mas chegou lá, não existia nada disso, né? Eu acho que tinha pouca coisinha, não tinha nada daquela estrutura que falaram para ele. Então, ele começou o seu próprio trabalho missionário e estabeleceu uma grande e forte base missionária, tá? Ele casou lá também, na África. Acho que foi isso. E eu achei legal. Então, olha que perigo. O missionário foi atacado no braço por um leão, né? Mas ele teve também livros publicados e o que ele tornou assim bem conhecido foi viagens missionárias e pesquisas na África do Sul. Aí esse é um pouquinho do contexto dele. Sayuri? Eu estava tentando procurar aqui, eu tinha feito tópicos, vários tópicos, quando eu li a história dele a primeira vez, mas foi um vídeo muito antigo. E aí você vê que tudo teve um começo, né? Que você deu aqui os extraordinários, que a gente vê o quanto eles fizeram. Mas é incrível que o David Livingstone, desde o começo, sabe? Ele fazia pequenas coisas e essas pequenas coisas levavam ele à missão. Aí, uma coisa que eu estava até lembrando do Salmo 119, é o maior da Bíblia, né? E eu falei a indicação dele justamente porque tem muita coisa que eu assemelho, assim, sabe? Que até algumas coisas que Deus foi me guiando na minha vida. Nossa, Jesus, o que ele fez, ele
ele tinha muito essa abordagem desde criança, né? Com livros, de tentar. Ele chegava, não tinha tempo, mas ele ia na biblioteca, tanto do pai dele sair do trabalho, que ele já trabalhava para juntar dinheiro, e ele ia na biblioteca e fazia a comparação dos livros de línguas, né? De idiomas. E ele sozinho ali tentava ficar, decorando. Ele decorava um, decorava outro. Aí ele decorou o Salmo 119. Não sei se vocês sabem. Abre a Bíblia no meio, vai estar lá, porque é o maior da Bíblia, 176 versículos. E aí ele foi pegando esses versículos e ele usou aquilo como, nossa, toda a minha vida é como esses salmos, porque ele é tão grande e eu seguirei a Cristo até o fim. Aí ele pegou esses salmos, aí até lembrei fiz com os adolescentes aqui, né, disso, dos salmos, não sei se vocês lembram, esse Salmo 119, eu falei, gente, vamos todo mundo ler um versículo na língua do Salmo 119 e sair dando para os adolescentes da igreja. E aí ele começava a fazer coisa simples de ele estudava, aí foi o que você falou, ele descobriu as coisas. Então, ao mesmo tempo que ele ia a missões, é um grande testemunho de que ele ajudou, como Deus dele deu ao homem, né, a designação de cultivar a terra, a designação de administrar, porque essa terra Deus deu para nós. Então, muita coisa que a gente usufrui é porque a gente trabalha, porque a gente estuda. Então, ele não negou isso, porque muitos pensam, não, eu vou totalmente agir e pela fé. Mas aí na missão você vai encontrar necessidades locais, as pessoas vão estar lá. Aí ele foi e ele descobriu o maior rio, o Lago Vitória, lá da África, então ele foi andando, e à medida que ele estudava as coisas antes, e ele tinha estudado muita coisa, tipo plantas, aí ele foi para a África e encontrou tanto ervas medicinais, e ele trabalhava com a medicina. Então você vê que tudo que ele se preparou, que entrou no que a gente falou, de experiências missionárias de preparação, Deus usou isso e serviu. Então, isso ensina muito que aquilo que a gente faz de ser fiel no pouco, porque para ele, ele não sabia que ele ia para um lugar longe e ia ver tudo que ele estudou nos livros. Aí, quando ele foi para lá, ele, nossa, eu tenho um mapa aqui, eu olhava o mapa, olhava um pouco das línguas, olhava as plantas, gostava de biologia e da medicina, e foi para lá e serviu com tudo isso. Então, você vê que ele poderia ter encontrado muitas dificuldades, ele encontrou muitas dificuldades, só que foi nessas dificuldades que Deus já tinha preparado ele para servir naquele lugar. Aí é muito bom, assim, de experiências missionárias, né? Acho que só disso que eu lembro, sim, mas aí vocês podem ler também, como a Cássia colocou aqui, tem muito mais coisa, É, assim, de detalhe, né? tem, tem. E esse da parte do estudo é muito legal mesmo, porque ele trabalhava e estudava, ele trabalhava bastante. Achei bem legal isso, porque a gente às vezes não tem tempo também, né? Para vocês verem. Mas aí depois Deus levou ele para a África mesmo. Achei bem bacana. E aí, por fim, para a gente encerrar, eu só queria que vocês me comentassem, né, o nome de um missionário aí que vocês já ouviram testemunhos. Mas a Sayuri já pode encerrar, se quiser também a transmissão, depois que eles falarem dos missionários que eles conhecem. Uhum. Por exemplo, eu falei da Kelly, porque eu acompanho ela, já ouvi testemunho, achei muito bacana. Mas vocês, conhecem alguém, acompanham algum missionário? Ou já ouviu grandes testemunhos, né? A Jaine colocou Elizabeth Elliot. Esse daí eu ouvi falar em Jaine e Jim Elliot. Os dois são casados, então. Ah, Nossa, ah, já ouvi falar. sim. Aí deixa Eu eu ver também aqui. cheguei a ler o livro. Ah, eram casados. Eu cheguei a ler o livro dos 10 homens e as 10 mulheres que mudaram o mundo, eu acho. Depois eu vejo direitinho. Mas são também, foram grandes missionários, tanto 10 mulheres e 10 homens que impactaram o mundo. Bem bacana. Mais alguém? Eram casados. Ó, esse que a Jaine falou era no povo Auca, no leste do Equador. E depois os membros da Ah, tribo mataram seu marido. E ela passou 2 anos como missionária para eles. Nossa. olha, de tribo também, né? Que legal. Esse pessoal de tribo é bem. Tem que ter fé, né, gente? Tem que ter muita fé, porque tribo é uma cultura bem diferente, né?
A Tainara mandou o link. Mais alguém? Assim, é um missionário histórico. Agora não vem à minha mente. Eu sei que eu já conheci, eu já estudei sobre. Só que sabe quando dá aquele branco? Só a pessoa que vem na minha mente agora foi um pastor que tem aqui da região. E ele de vez em quando ele faz missões com, acho que é MST, Movimento dos Sem Terra. Aí ele já foi na minha igreja, ele já contou os testemunhos, a gente já ajudou ele a arrecadar mantimento lá. E o que ele fazia? Ele foi contando que Deus tinha dado um sonho para ele, ele estava orando a Deus para levar o evangelho, Deus tinha dado um sonho para ele de ir com MST. Ele não fazia ideia do que era isso. Ele disse que quando foi nessa comunidade e viu lá um jardim escrito MST bem grande, ele falou, então é aqui que Deus quer que eu leve a palavra dele. Deus deu estratégia, ele levando mantimento para as pessoas. As pessoas tinham aversão ao evangelho porque antes tinham chegado de uma forma bem agressiva, tipo, você vai para o inferno se você não me ouvir. Aquele jeito clássico que a gente conhece, né? Que as pessoas acabam se afastando e se aproximando do evangelho. Eu só lembrei dele. E ele, até hoje, acho que ele tem esse projeto. É Pastor Geraldo, não lembro o nome dele. Ah, legal. E ele de testemunho? E de testemunho que vocês já ouviram? Vocês lembram alguma coisa impactante, assim? Porque geralmente tem, né? Eu coloquei aqui o Hudson Taylor, ele, acho que deve ter ouvido, da China. Só que da Inglaterra para a China é muito diferente, mas ele foi com uma organização missionária. Naquela época tinha muitas agências. Hoje é mais difícil, né? Acho que não existe agências, deve existir, mas as missões agora ficou muito diversificada a forma que você vai. Mas naquela época era bastante forte a parte de que a igreja, ela levava você, né? Então, à medida que a igreja te envia, você tem uma relação com a igreja de, né, ter esse relacionamento com a igreja. Só que o Hudson Taylor, sendo enviado, até, né, recebendo o dinheiro, o valor financeiro, a ajuda financeira da igreja, ele entrou em um atrito com a igreja que estavam enviando, porque a China era totalmente diferente da cultura, e eles queriam trazer o evangelho na forma ainda como a Inglaterra entende, como a cultura da Inglaterra entende. E aí, quando o Hudson Taylor começou a entender, ele percebeu que não estava entrando no coração dos chineses, porque os chineses iam por curiosidade, não passava disso. Como eles eram tão diferentes, né, no seu modo de falar, no jeito de vestir, e coisas assim, superficiais, sabe, essas diferenças, eles não conseguiam receber o evangelho. Aí o Hudson Taylor ele se transformou totalmente, foi até engraçado, né, porque quando viram ele, o que aconteceu com você? Ele rapou todo o cabelo, deixou a barba crescer, sabe? Parece aqueles monges mesmo, chineses. E assim, totalmente diferente. Tanto que ele chegou e aí eles estavam, e já tinha uma, né, que ele foi solteiro. Na época já tinha alguém que estava falando, você podia ficar com o Hudson Taylor, um homem de Deus, ele teme a Deus, é fiel. Aí, quando ele apareceu, aí o povo já não gostava dele, né? Falava, tá vendo? Já avisei, não fica com ele não, sabe? E até que ela não, ela ficou. E é muito linda a história, porque o Hudson Taylor foi o pai de missões, assim, não sei se ele foi o pai de missões, a gente tem, acho que o John Wesley também, que tem bastante, mas o Hudson Taylor fundou, assim, essa abordagem de você entrar na cultura daquele local e falar a forma como eles entendem. Tanto que ele foi espalhando o evangelho na China, e era tão lindo porque ele conseguia falar com as pessoas, ele também, inclusive ele era médico, ele montou uma clínica, aí outras pessoas que tinham outras profissões, elas também ajudavam na região local, porque tinha muita artesanato, cestas, e eles começaram a ganhar esses comerciantes. Ele ganhou uma comerciante para Jesus, que ele foi comprar uma telha, né? Uma caixa que ela também fazia. E ela falando com ele, e por isso que a gente até fala, nossa, vamos buscar o povo house, pessoas daquele meio, né? Principalmente as pessoas que têm uma abordagem social muito grande, tipo comerciantes que falam com muitas pessoas, porque eles conhecem a região local. E como essa chinesa conhecia os clientes, a região, o bairro, ela praticamente ganhou, sabe? Você ganhar uma pessoa, aquela pessoa ganha mais esses 30, mais 100. Então ele foi muito
entrar na comunidade local, e quando eles ganhavam um bairro, eles iam para o outro, e o Hudson Taylor constituiu família, foi com aquela lá mesmo. Ela, inclusive, a filha começou a ficar doente dele, a filha faleceu. Aí, e pelo contrário, toda hora, é um filme, né? Que é mesmo a biografia dele, ele se via a si mesmo como muito dependente de Deus, porque fraco, ele falava, Deus, eu sou fraco, e toda hora ele achava isso. Ele ficava, nossa, Deus, eu sou fraco. Mas você vê que mesmo ele achando isso, ele fez as coisas que, né, você fala, gente, um homem fraco faz isso, e realmente, porque ele é fraco, mas na fraqueza dele, Deus estava com ele. Ele também depois perdeu a esposa, aí continuou na missão, casou de novo, não lembro agora se teve filho, mas foi bem sofrido, assim, muita coisa. Aí muitos missionários, assim, missionários de Mianmar, eu já ouvi a história também, quando chegou. Mas esses de barrer de frente são os que sofreram, né? Porque a gente fala de povos indígenas, que você contou, da Amazônia, ela, né, a Jaine falou da Elizabeth Elliot, porque essas zonas de pioneirismo não é que é mais difícil, né? É que você tem que entender a cultura local. Mas às vezes até é mais receptivo do que aqueles que já são culturalmente cristãos, né? Que a gente está vendo na Europa hoje, e não tem o evangelho de eles acreditam que é uma cultura e até se colocam contra justamente por ser contra a cultura, o cristianismo, né? Porque o mundo é secularismo. Então, nosso mundo mudou, mas você vê que diferentes necessidades, e às vezes essas regiões recebem mais por ser a primeira vez que estão ouvindo. É diferente. Ah, muito legal. Mas querendo ou não, né, missão, ele é um desafio, né? Porque a Thay também tinha comentado na semana passada de cultura local, né? E de entender lá sobre como que é um pouco da rotina deles e tudo para você não chegar lá fazendo, né? Invadindo um território desconhecido. Mas tá bom. Eu vou encerrar aqui a transmissão. Ok.